Quero saber sobre a nova resina. Por que ela é mais fácil para trabalhar, como diz a propaganda? Legal. E aí a segunda pergunta do José Carlos. Qual a resina indicada para iniciante? Pode me responder? Legal, perfeito. Vou tentar discorrer um pouquinho nesse assunto aqui, mas a Ju pode falar também, já que ela conhece bastante iniciante, já que ela também passou pelo momento de iniciar. Mas, sim, ela é muito mais fácil de trabalhar, né? Como ela é muito nova, tem poucos vídeos ainda, mas você já consegue. Ontem eu fiz uma live no nosso Insta, se quiser dar um pulinho para você assistir, eu mostrei ali como é simples trabalhar com ela. Você pega 2 copos, não precisa de balança, você pega 2 copos e coloca uma parte em um e a mesma parte no outro, no olho. Então, toda a formulação dessa resina, tudo que foi pensado para fazer nessa resina, foi através das necessidades de quem estava começando, das principais perguntas de quem estava começando. Então, a primeira característica, essa questão da proporção, porque eu entendo, a pessoa que está começando muitas vezes vai lá, pega uma resina 4230, putz, 18%, fazer esse cálculo é chato às vezes. Com a resina 4002, 4008, 46%. E é sim importante que essas resinas, elas não são 46, 18, 43, não é por acaso. É porque a gente precisa que isso seja extremamente respeitado. Só assim você vai ter uma garantia de que o material vai ter todas as características químicas e físicas que é prometido. Então essa resina ela chegou para resolver primeiro essa parte de tipo assim, não quero usar balança, não consigo fazer o cálculo, blá 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 blá. São essas primeiras, esse é o primeiro sistema que você pode trabalhar por volume. Ponto. Essa é a primeira necessidade de quem está começando. Segunda necessidade, putz, eu não sei lidar com as bolhas e tudo mais. Que bolha é aquilo, pessoal? Não é que a resina dá mais bolha. A resina sozinha não dá bolha. O que dá bolha é a manipulação. É o que a gente faz para gerar a bolha lá dentro, é um ar. E o que vai dizer se a resina vai ficar com mais bolhas ou menos bolhas é a capacidade que ela tem de reter as bolhas que estão ali dentro. Então, uma resina que é mais viscosa, as bolhas vão ter mais dificuldade para subir. Algumas microbolhas às vezes nem sobem, né? Então, a gente tem que tomar mais cuidado normalmente quando a resina é de alta viscosidade. E essa resina, esse sistema, ele foi desenvolvido, ele tem um tempo de trabalho um pouco mais longo que o da 2004. Ele tem um tempo de trabalho entre a 2001 e a 2004. Então, ela é uma resina de baixa viscosidade, tá? E tem um tempo de trabalho legal que as bolhas, elas têm mais tempo de sair. Então, a pessoa que é iniciante ali, que muitas vezes tem essa dificuldade, é uma questão que também vai ajudar. Terceiro ponto, esse sistema também tem proteção UV, tá? E quando a gente fala que ele é um sistema com proteção UV, não é proteção UV, tá? Não é entre aspas, porque existem maquiagens que dá para você colocar na resina, né, no sistema, que é uma prática relativamente comum entre os artesãos que fala, né? Artesões? Artesões, né? Não, artesãos, né? Artesões. Artesãos. Artesões é o que o Fábio sente pelo Gui. Sai da frente da live do Insta, Fábio. Foi mal, gente. Não, e essa questão das bolhas é uma questão... da proteção UV, perdão. Da proteção UV é uma prática comum jogar umas gotinhas de corante azul ali no sistema para maquiar o amarelamento. Mas entendam que a proteção UV, o absorvedor UV utilizado na indústria dos compostos, vai muito além de uma resistência ao amarelamento, né? O absorvedor UV ele vai te dar uma resistência maior em qualquer degradação causada pelos raios UV. Então, dentro dos compostos, dos polímeros, você vê que muitas vezes ali, o polímero, o laminado ali, PRFV, ele fica, às vezes depois de ficar muito tempo embaixo do sol, ele fica ressecado, às vezes ele fica ressecado, às vezes ele fica esbranquiçado, às vezes ele perde resistência, fica mais quebradiço, isso por conta do ataque do sol. O absorvedor UV ele vai te dar uma resistência a mais em tudo isso. Colocar gotinhas de corante, deixar a resina mais azulada para proteger, entre aspas, é apenas uma maquiagem, tá? Então, as resinas da Redilize, os sistemas da Redilize têm proteção UV.
tá? Isso é bem importante dizer. Não é uma proteção UV igual da 4002 e 4008, que aquelas duas são ao concurso, assim, não tem sistema no Brasil e talvez no mundo que seja epóxi, sem contar sistemas hidrogenados, que é outra história. Mas dentro dos sistemas epóxi, 4002 e 4008, sem dúvida, são os mais incríveis, feitos, modéstia à parte falando, são os mais incríveis nesse sentido, tá? Outro ponto dessa resina que é muito importante também é que ela é um sistema semiflexível, tá? Então, se você vai fazer um revestimento, alguma coisa, por eles terem um aspecto, entenda essa aspas aqui, tá? Emborrachado, não que vai virar um plano, não é que vai fazer isso, tá? Não. Só que como ele tem, ele é um pouco mais flexível, ele é um pouco, tem alguns pontos de shore, né? Pontos de dureza a menos do que uma resina convencional. Ela vai ter mais resistência a riscos, que é também uma coisa que todos os iniciantes pediram. Mas por que ela é totalmente para iniciante? Porque assim, quando você vai criando mais cancha, quando você vai criando corpo, vai aprendendo a trabalhar com resina, o mesmo resultado que você consegue nessa, você consegue com outras mais baratas. Essa resina aqui, ela é mais cara porque ela tem diversos componentes que a encarecem. Então, o litro dela é R$ 199,90, tá? Quem quiser entrar no grupo do Telegram, lá amanhã eu disponibilizo um cupom top para vocês fazerem o teste com ela e tudo mais. Mas assim, se você está começando, é uma ótima pedida. Ontem eu fiz uma live no Instagram, vocês viram que ali eu não me preocupei com o controle de qualidade do ambiente, tava com o ventilador ligado, tudo aberto, eu apliquei num quadro. Meu, amanhã eu vou lá ver o quadro, eu vi uma foto dele hoje, assim, o acabamento tá impecável, impecável. Baixa espessura essa? Sim, ela tem a reatividade entre alta e baixa, entre alta e média reatividade, né? Então a espessura dela dá pra fazer parecida com a 2004, 4231 ali, tá? Então assim, ela tem uma resistência incrível ao blush, incrível mesmo, incrível. Por quê? Porque ela tem aditivos que ajudam no seu acabamento superficial e, consequentemente, ganham a resistência a mais para o blushing também, tá? Então, ela tem uma série de benefícios para quem está começando. A gente poderia falar dela aqui por muito mais tempo, mas é só testando para você ver o quão incrível é essa resina. Eu quero que a Ju faça um teste com ela e faça um review sincero mesmo do que ela achou. Porque essa resina, desculpa falar, mas ela é foda, velho. É foda. Vou fazer com leite também.